Salve galera que tem os corações que queimam por Jesus, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre a tentação de Jesus, mas antes permita-me pedir aquele like, que você deixe um comentário, se inscreva no canal e compartilha com o máximo de pessoas possível. Amém? Bom, você já foi tentado, eu já fui tentado e muitas vezes nós caímos nos desejos do nosso coração, naquilo que nos é oferecido. Mas vamos falar sobre Jesus, alguém que venceu a tentação e alguém que é para ser o nosso exemplo. Aqui em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, Marcos do capítulo 1, versículo 12 ao 13 e Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13, vai falar sobre a tentação de Jesus. Nós vamos ver Jesus sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele fica ali 40 dias em jejum e aí eles têm fome. E aí então o diabo vai tentar ele. Nós vamos usar aqui o capítulo 4 de Mateus como a leitura. No versículo 1 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só, o diabo ele vê a necessidade de Jesus de se alimentar e tenta Jesus nessa área, oferecendo, mostrando a ele pães. E ele também fala sobre a identidade de Jesus. Você é filho de Deus. Se você faz isso. Só que Jesus estava convicto de quem ele era. Jesus tem certeza de quem ele é. E também tem certeza de quem é o Pai. E o Pai está acima das necessidades dele. Às vezes nós achamos que porque nós necessitamos de algo, as nossas desculpas são válidas. Achamos que porque nós necessitamos de algo, é válido cometer um erro para alcançar essa necessidade. Mas aqui nós vemos que nós devemos continuar centrado na vontade do Senhor. Devemos continuar fazendo aquilo que é certo, independente do que o nosso corpo, do que o nosso eu necessita naquele momento. E aí o diabo continua. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só, o diabo continua falando sobre a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Só que Jesus não precisa provar nada para ninguém. O próprio Deus disse: Esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus sabe quem ele é e também sabe que o Pai sabe quem ele é. Ele não está tendo crise de identidade. Ele está firmado. E aí então o diabo fala para ele se jogar. E fala isso através da palavra. Mas Jesus também conhece a palavra. E sabe que não deve tentar Deus, não deve ficar com brincadeiras com aquilo que é do Senhor, mas que deve levar a sério aquilo que é de Deus. Não ficar, por exemplo, falam para você: faz tal coisa, já que você é filho de Deus. E aí dá errado. E você talvez pense: poxa, então eu não tenho fé suficiente? Eu não sou bom o suficiente? Não, Deus não tem a obrigação de fazer nada. Nós temos que zelar pela nossa vida e cuidar. E aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. E se temos fé, nós sim podemos andar sobre as águas com Jesus. Mas não é porque nós podemos que vai acontecer. Como Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Deus os livrou. Mas Deus não livrou Estevão do apedrejamento. Entende? Nós precisamos entender que aquilo que fazemos é para a glória do Senhor e não para nós. Nós não fazemos algo maravilhoso para engrandecer ou para provar que temos fé. Fazemos porque o Senhor permitiu.
E Jesus sabia que não deveria tentar a Deus. Nós não devemos tentar a Deus com os nossos planos ruins, como se jogar de um lugar alto, ou como comer alguma coisa mortífera. Nós devemos fazer aquilo que é certo, a nossa parte, e Deus vai fazer a dele. Daí o diabo continua. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha só, o diabo vai oferecer algo grandioso para Jesus. Vai oferecer algo muito grande em troca da adoração dele. Às vezes a gente acha que é muito pouco a nossa adoração. E a gente adora outras coisas que não é Deus. Pessoas, imagens, entre outras coisas, para receber aquilo que queremos. Às vezes para receber uma música de um artista, às vezes para receber um programa de uma televisão, às vezes para receber uma bênção de algum tipo de imagem. Mas Jesus deixa muito claro nessa passagem que nossa adoração deve ser somente a Deus. E o diabo também deixa muito claro que ele quer adoração. Ele quer ser adorado em troca das coisas deste mundo, passageiras. Então, não importa o quão grandioso e o quão impossível pareça que vai ser alcançar qualquer coisa, é melhor não ter do que ter e perder a presença de Deus na sua vida. Então, nós vamos ver aqui, Jesus, sendo Jesus, ficou 40 dias de jejum. Ele ficou 40 dias matando a carne e fortalecendo o espírito. Esse é um exemplo para nós. Nós precisamos jejuar, orar e ler a palavra do Senhor constantemente. Nós precisamos nos fortalecer para que quando vier a tentação, nós tenhamos força. Tenhamos força para negar as nossas vontades. Temos força para não ter crise de identidade. Então que nós venhamos nos encher do Senhor, para que quando a tentação vier, nós possamos dizer não. E o nome do Senhor seja glorificado através de cada um de nós. Lembre, somos filhos, não precisamos provar nada para ninguém. O Senhor supre aquilo que precisamos. E nós devemos adorar somente ao nosso Deus, que nos amou e nos ama. Deus abençoe, galera. Tamo junto.